Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de contribuir com a pauta do programa enviando e-mail para direito@ufn.edu.br com sugestões de convidados, temas específicos, tudo sempre relacionado ao mundo jurídico. Esse é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, com muita alegria, recebo o professor Delton Winter de Carvalho. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, professor Cristiano. É uma satisfação estar aqui com vocês. Professor, aqui no curso de Direito da UFN temos a professora Franciele Agni Tibush. Foi se orientanda e muito aqui ela trata, com os nossos alunos e nas suas falas sobre o direito dos desastres. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso inicialmente, professor. Obrigado pela pergunta. Minha saudação a todos os professores e professoras dessa importante universidade e, em especial, a ti, Cristiano, e a professora Franciele. O direito dos desastres é um direito muito da nossa era. Um direito focado, estruturado, pensado para lidar com eventos extremos, prevenindo esses eventos extremos ou na medida em que eles não são possíveis de prevenção, que haja uma resposta coerente, que haja uma compensação coerente e que haja reconstruções coerentes que tornem nossas cidades, nossas comunidades mais resilientes, evitando desastres futuros. Então, o direito dos desastres é um direito pensado para eventos extremos e, desafortunadamente, esses eventos serão cada vez mais comuns, seja pelo desenvolvimento tecnológico da humanidade que aumenta cada vez mais e a capacidade destrutiva com isso, ou mesmo pelas próprias mudanças climáticas que os prognósticos demonstram que a atualidade, a ciência atual demonstra que nós já chegamos numa elevação de temperatura média em 1,2 graus centígrados se comparado aos níveis pré-industriais. E, recentemente, a Organização Mundial de Meteorologia apontou que há 66% de probabilidade de até 2030 nós chegarmos a 2,7 graus centígrados, que nos colocaria num outro planeta, num outro modo de vida. Ou seja, essa elevação das temperaturas ocasiona eventos climáticos extremos. E o direito dos desastres é uma ferramenta para que o direito possa lidar com esses eventos extremos. E o direito dos desastres, ele trabalha com dois grandes conceitos, que é vulnerabilidade e risco. O direito dos desastres ataca, ele combate, ele visualiza o direito como um redutor de vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, um sistema capaz de gerenciar riscos de desastres. Agora, professor, eu ouvindo aqui, pensando por óbvio, eu queria que o senhor me explicasse para o nosso telespectador especialmente, esse ataque ele ocorre de que forma? Ele ocorre, por exemplo, num nível mais administrativo, ele ocorre num nível processual? Quais são as formas mais eficazes do ataque? Porque isso tem a ver com uma outra pergunta que eu ia te fazer enquanto você falava. Se tu notas uma espécie de descrédito das pessoas em relação a esses prognósticos, você acha a sociedade, ela, por vezes, a gente, não sei se é uma compreensão equivocada minha, mas parece que as pessoas não acreditam muito que isso vai acontecer. Resumindo, e talvez até os próprios governantes também não acreditam, e por isso que eles não agem especificamente no combate, no enfrentamento dessas matérias. Tu tens essa percepção assim também? Isso existe alguma viabilidade nisso que eu estou dizendo? Uma probabilidade de se efetivar? Cristiano, a tua colocação é muito pertinente. As mudanças climáticas, elas têm, em nível do senso comum, uma certa invisibilidade. Tu tem toda a razão em relação a isso. Por quê? Porque as mudanças climáticas, elas são um fenômeno que até hoje foram graduais, esses pequenos
incrementos de temperatura vão ocasionando eventos chamados slow motion, ou seja, são eventos graves que ocorrem pontualmente e gradualmente. Ocorre que a partir de um determinado ponto, que a ciência ainda não sabe exatamente qual a temperatura, os eventos passam a ser muito velozes, muito abruptos e irreversíveis. Então, além disso, outro motivo para esta certa invisibilidade das mudanças climáticas é que ela potencializa eventos que sempre existiram. Chuvas extremas, inundações, furacões, vendavais. Mas então, o que faz a mudança climática? A mudança climática, na verdade, exacerba estes fenômenos. Ela torna esses fenômenos muito mais frequentes e com um potencial catastrófico muito maior. Então, tu tem toda a razão. E um terceiro fator que eu ainda indicaria, as mudanças climáticas, elas são desconfortáveis para a humanidade, para a política, para a economia, para o próprio direito, porque elas exigem uma alteração na base, nas estruturas da nossa sociedade contemporânea. Matrizes energéticas precisam mudar, a agricultura precisa mudar, as relações humanas precisam mudar. Então, é o maior desafio que a humanidade enfrenta, porque há um risco real de que, dependendo da alteração que nós tenhamos nas temperaturas, o ser humano não tenha tempo suficiente de se adaptar. Por isso é tão importante que o direito e que os países tomem medidas rápidas em nível de ações climáticas. E como tu me questionava, o que também é muito interessante, muito pertinente tua pergunta, como o direito ataca esses pontos de vulnerabilidade e risco. Existem diversas esferas, mas eu vou focar em duas. A esfera administrativa, como tu bem mencionaste, que é a administração pública a partir de órgãos ambientais, defesa civil, agências em geral. E, de outro lado, a esfera jurisdicional, que é muito importante. A esfera jurisdicional tem um papel relevantíssimo no combate às vulnerabilidades e gestão de risco. E eu vou explicar com um exemplo muito didático e muito simples. Nós, do direito, estudamos desde os primeiros semestres sobre o status e a importância que os direitos fundamentais detêm para a nossa ciência. Esses direitos fundamentais, que muitos deles estão, inclusive, expressos na Constituição, e também estudamos o peso normativo das Constituições. Pois bem, o que são direitos fundamentais, se não normas, regras com status destacado no sistema jurídico e na sociedade, que visam, em última medida, reduzir vulnerabilidades. As vulnerabilidades, por exemplo, sociais, desigualdade, falta de dignidade, falta de habitação, residir em áreas de risco, se eu pensar de forma profunda, meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito de propriedade, direito à habitação, saúde pública, são todos esses direitos fundamentais. Então, uma forma muito simples que o direito lida com redução de vulnerabilidade é exatamente o tratamento de direitos fundamentais e a aplicação dos direitos fundamentais. Mas existem várias outras regras, por exemplo, no direito ambiental, prevenção, precaução, são formas de gestão de riscos ambientais. Tu acredita, Delton, que esses conceitos tão caros para o direito ambiental, como precaução, prevenção, eles são conceitos que foram, em alguma medida, incorporados por esse exercício jurisdicional de proteção do meio ambiente? Eu te pergunto isso porque nós temos um exercício jurisdicional, por óbvio, todo ele estruturado num direito processual eminentemente individualista, né? Um direito que foi cunhado para proteger o crédito, a propriedade, não é um direito que foi tradicionalmente escrito para a tutela dos direitos difusos, dos transindividuais, coletivos, etc.,
como um exemplo privilegiado, o direito ambiental. Como é que tu vê essa relação? Você vê comunicação entre uma área e outra, entre esses conceitos, como disse, tão caros para o direito ambiental e o plano do processo, onde, obviamente, nós precisamos de uma efetividade substanciosa para levar a cabo toda a proteção ao meio ambiente, a reparabilidade, etc.? Tu tens toda a razão, Cristiano. O direito, sobretudo processual civil, apresentou historicamente uma grande dificuldade para lidar com interesses transindividuais, mas não há como negar, vem evoluindo fortemente. Um marco importante nisso é, por evidente, o que é chamado de sistema processual coletivo, que é a Lei da Ação Civil Pública combinada com o Código de Defesa do Consumidor na sua parte processual. Isso trouxe uma base para tratamento jurídico no Brasil de interesses transindividuais, difusos e coletivos stricto sensu, inclusive os direitos individuais homogêneos. Um avanço que, por exemplo, países como Estados Unidos ainda não fizeram em nível de legitimidade, standing, em nível de legitimação por representação, até num caráter mais abstrato. De outro lado, o Código de Processo Civil de 2015 também traz avanços nesse sentido. Como se sabe, uma das prioridades em nível de tutela transindividual é evitar que danos ocorram, porque muitas vezes esses são irreversíveis, como é o caso dos danos ambientais ou mesmo dos desastres ambientais, ainda mais, né? E nesse caso, a tutela de urgência ou as tutelas de urgência, a cautelar e a antecipatória, são uma aquisição evolutiva, ou pelo menos uma consolidação de aquisições que já vinham ocorrendo na jurisprudência, na doutrina. Me parece, esse foi um exemplo utilizado, Cristiano, a título exemplificativo, recentemente agora, no município de São Sebastião, que teve o litoral norte, um desastre muito significativo no litoral norte de São Paulo, onde, só para se ter uma ideia, choveu em menos de 24 horas o equivalente à previsão média histórica para 2 meses nessa municipalidade. No município ao lado, foi o maior registro em 24 horas da história das medições no Brasil em nível pluviométrico. Lá se ajuizou uma ação para remover as pessoas que vivem em área de risco. Apesar da administração pública deter poder de polícia para fazê-lo, ela recorre ao Judiciário Estado de São Paulo com o município de São Sebastião, ajuizam essa ação para legitimar uma medida grave, tutela de urgência. Ou seja, para que fosse um convencimento social a partir do judiciário de que as pessoas que residem em área de risco naquela localidade, em virtude dos riscos de maiores deslizamentos, precisavam imediatamente sair do local. Então, o processo civil ele vem evoluindo ainda, inegavelmente. O direito como um todo, com dificuldades a lidar com a complexidade desses fenômenos que nós vivenciamos hoje, como danos ambientais, como desastres ambientais, ao cabo, porque esses são fenômenos grandiosos e com uma faceta muito ligada às informações científicas. O direito nessas áreas, e eu coloco aí o direito processual civil, a forma pela qual ele tem como lidar é sendo sensível às informações científicas. Então, em síntese, o processo civil contemporâneo é um processo civil mais flexível, sem tamanha rigidez procedimental, e para atender a tutela adequada, e de outra parte, que nós estamos falando da tutela de interesses transindividuais, e de outra parte, ele deve fazer um equilíbrio entre a temporalidade e os interesses que estão em jogo. O que eu quero dizer com isso?
Tutela de urgência é uma tutela que acelera o tempo e, de outro lado, novas tutelas como a estrutural, ela, em alguma medida, faz uma alteração das instituições a partir da dilatação do tempo. Então, o processo civil tem a função de acelerar e, ao mesmo tempo, reduzir vulnerabilidades pela alteração das instituições. Que bom, meu amigo, que a gente tem a oportunidade de falar sobre temas tão importantes, né? A gente está falando aqui da nossa própria sobrevivência, né? Em outras palavras. Mas, Delton, te agradeço pela participação. O FN aqui, portas do estúdio sempre abertas ao colega, tá bem? Obviamente, vamos organizar alguma coisa aqui para presencialmente os alunos poderem te ouvir aqui na instituição também, mas fica já o convite estabelecido. Muito obrigado, professor Cristiano. Mais uma vez, eu saúdo a comunidade da Universidade Franciscana. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu parabenizo pelo programa e pelo debate aqui promovido. Um grande abraço e eu, sem dúvida alguma, retornarei presencialmente. Maravilha. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.